Bom, eu sempre falo bom, né? Só anotado, né? Eu coloquei essa imagem aí, uma imagem, ela é bem comum na internet, só que eu fiz uma modificação justamente para o YouTube, né, não derrubar o vídeo por direitos autorais, apesar de que eu vi que não tem direitos autorais, né? Então eu fiz uma montagemzinha, coloquei umas outras gravuras aí para ficar outro tipo de imagem diferente, né? Ficou um pouco bagunçado, mas retrata aqui o que nós estudamos também no estudo passado, enquanto falamos da estátua, né? Nós falamos da estátua de Daniel e nós mostramos no estudo passado a sequência na estátua dos metais, né? Assim em decadência, com a cabeça, começando com a cabeça de ouro, os peitos e braços de prata, aqui o ventre, né? Em uma parte das coxas de bronze e as pernas de ferro e os pés de barro e ferro. Então mostramos a decadência da humanidade na questão, né, da corrupção. Enquanto nós vamos atingindo mais próximos da vida do nosso Senhor, nós vamos ver que a humanidade vai ficando cada vez mais difícil de se conviver. Por isso que Cristo fala em Mateus 24, que os dias findos, né, essa aflição que vai ter, essa tribulação que vai ter nos últimos dias, ela vai ser como nunca houve e nunca haverá, porque vai ser a última. Porque o homem, ele se apostata de Deus, então ele vai largando, vai deixando de servir ao Senhor e, consequentemente, a índole má, ou seja, a ação do maligno sobre cada um, que assim se deixam ser levado por ele, vai aumentando e as divisões, né, as dissoluções e todas as contendas, iras e toda a obra da carne vai aumentando. É por isso que a gente fala, né, a gente queria que fosse totalmente diferente, que daqui para frente fosse só ficar bom, né, só melhorar. Mas a gente vê que Deus retrata em sua história que não é bem assim, né? Que nós vamos passar por um momento difícil nos últimos dias. É por isso que estamos aqui nos preparando, estudando a palavra, para poder superarmos essa dificuldade que vamos enfrentar. Superarmos de que forma? Primeiramente, crendo que Deus vai nos livrar, que Deus vai nos conduzir, né, à salvação, independente do momento em que se encontrarmos nesses últimos dias. Independente do momento que eu falo, nas situações. E não com relação de você com Deus, ok? Então vamos lá. Aí hoje nós vamos estudar sobre os animais, né? Esse sonho e visão de Daniel, né? Para relacionar ele com a estátua. Quando nós falamos da estátua, Deus é magnífico, Deus é tremendo. Você vê a história da humanidade na estátua, mas Deus ele não deixou só na estátua. Por quê? A revelação ela progride, ela vai aumentando, então o que acontece? Os animais, né, do capítulo 7 que nós vamos estudar hoje, ele agrega a revelação do capítulo 2 da estátua. Mas nós ainda vamos estudar na aula que vem o bode e o carneiro, que vai também agregar também a essa revelação da estátua e dos animais. Mas aí você vai ver que interessante como que Deus faz isso. Mas no final eu vou, né, fazer esse elo de ligação já para adiantar, para vocês verificarem como é magnífico Deus dando e retratando toda a história da humanidade. Somente aí no livro de Daniel você já consegue visualizar o começo da humanidade e o fim da humanidade. Então é maravilhoso. Vamos ler Oséias capítulo 13 para a gente começar. Oséias capítulo 13. Oséias capítulo 13. Bora, irmãos. Oséias capítulo 13. Preste atenção, porque eu vou mostrar para vocês verem que Deus ele vai nos retratar esses animais agora neste momento, essa visão de Daniel, como umas bestas, porque são animais deformados, são animais que geralmente não são animais comuns. Tem asas de águia, asas de ave, dentes de ferro, garra de metal, então não são animais comuns. Então você toma isso como uma besta. Por que que Deus está nos retratando esses animais já na visão de Daniel como uma besta? Porque ele vai apontar então que essa configuração dos animais ela vai retornar no Apocalipse. Quando a gente lê Apocalipse 13, Apocalipse 12, Apocalipse 17, nós vamos ver então essa configuração voltando também. E agora ela voltando muito mais forte, porque ela vai voltar com a ação do próprio Satanás, que é o dragão ali, né, a antiga serpente, que vai então praticamente incorporar o anticristo. Então ele vai estar sob o poder de Satanás, conduzindo. Então essa besta que vai aparecer no Apocalipse, ela é uma formação
de os reinos que são retratados ao longo da história. Se nós verificarmos, Deus em sua palavra ele já vai dando aviso, já vai dando luz para nós. Deus do início, é o que a gente está aprendendo aqui. Então veja, o que Oséias fala? Vocês vão entender agora o porquê Deus usa os animais, né? Vamos lá. E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição. Ou seja, fizeram ídolos, né? Ser ídolos segundo o seu entendimento, todos obras de artífices, ou seja, obras das mãos de homens, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijam os bezerros. Ou seja, aí entra os ídolos, aí Deus faz nos lembrar que esses ídolos também são relacionados com o bezerro de ouro lá do passado do deserto. Não, esse bezerro de ouro, ele tinha um nome, é o Beuzebu, né, chamado Baal, Beuzebu. O deus Baal, ele tem a cabeça de touro e o corpo de homem. Ok? Então, por isso que eles gostavam muito de adorar esse Deus. E por isso serão como a nuvem. Ó, Deus está mostrando aqui em Oséias a questão do juízo, que ele está despejando sobre um povo desobediente. Aí ele está mostrando para nós qual é a forma dele atuar sobre a desobediência, mais uma vez. E aí é interessante que ele vai nos apontar os animais. Para quê? Para fazer a ligação justamente com as visões de Daniel e com o Apocalipse. Então veja como é que é tremendo, ó. Aí ele vem e fala, por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho de da madrugada, que cedo passa, como um folhelo é palha, né? Como a palha, que a tempestade lança da eira e como a fumaça da chaminé. Todavia eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Então ele faz o povo lembrar da saída do Egito. E nós também, que livrou um povo de mão forte, um povo que ele escolheu lá no início da antiga aliança. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, né? Aí vai entrar soberba. Não vou entrar nesse detalhe agora não. Estando fartos, ensoberbeceu o seu coração. Por isso, se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como um leão. Ó, Deus está dando uma dica. Ele vai derramar um juízo sobre o povo. Aí ele está falando, serei para eles como um leão, como um leopardo, né? Espiarei no caminho, como o urso que tem perdido seus filhos, os encontrarei, e lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão, as feras do campo também os vai despedaçar. Então veja que o juízo está sendo trazido sobre o povo desobediente, e Deus retrata o juízo como os animais. Por que ele fez isso? Ele está dando uma chave para nós. Ele está dando um link para a gente, quando a gente passar por Daniel, a gente vai lembrar. Ué, mas Deus então traz o juízo com o leão, com o leopardo, com o urso? Como é que é isso? Por isso que ele colocou o nome das nações que eram inimigas de Deus com o nome desses animais. Porque através dessas nações inimigas, Deus utilizaria elas para trazer o juízo sobre o povo já na terra. Foi o que a gente viu no cativeiro, por exemplo, babilônico, lembra? Devido à desobediência do povo, de cumprir o ciclo, lembra que eles ficaram 70 anos no cativeiro? Aí Deus usou a Babilônia, usou o leão. Então Deus usa as nações com os nomes de animais para juízo. Ok? Vamos caminhar aqui, nós vamos explicar um pouco melhor isso. Então Deus está dando um link, a gente tem que ver nas entrelinhas a chave que Deus nos concede. Então a estátua, a revelação hoje vai ser aumentada com os animais, fazendo então uma relação com a estátua. Aqui nós temos 4 metais, aqui nós temos 4 animais, ok? Aqui foi o que a gente estudou na aula passada. A cabeça da estátua, Babilônia, cabeça de ouro. Os braços de prata, a Média-Pérsia, ou Medo-Pérsia ou Média-Pérsia. Aí nós temos o que? O ventre, né, de bronze. Nós temos a Grécia, nós temos Roma. Aí eu coloquei Roma Oriental e Ocidental junto, porque já revelando a questão da divisão, né? Em 476 houve a divisão, Império Ocidental e Império Oriental, onde nós prosseguiu a outra perna, e aí nós tivemos o Império Bizantino e tivemos também o Império Otomano. Então, beleza? Eu só resumi aqui Oriental e Ocidental, mas a partir daí ele se dividiu mais vezes. Até falamos da figura que foi retratada da perna do Ocidente, que para cumprir uma parte da profecia também se dividiu em 10 reinos, 10 nações, lembra? 3 foram subjugadas, 1 venceu 3 e ficaram 7. Deus estava mostrando uma figurinha para nós do que iria acontecer mais à frente 2 vezes, ok? Mas vamos lá, recordem a aula. E nós temos os pés
misturado, de barro e ferro, que são retratados, os dedos, que está faltando para completar nos nossos dias a formação dos dedos. Nós já estamos nos pés, então nós já estamos no final dos tempos, nós estamos nos pés da estátua, nós estamos na junção de ferro e barro. Falei na aula passada, onde ferro e barro eles não se misturam, ferro e barro não tem liga, ou seja, em determinados momentos eles vão se separar. Aí eu falei até que as nações hoje fingem que são amigas, fingem que estão tudo, uma diplomacia que é uma coisa maravilhosa. Eu sou teu amigo porque eu preciso de você, e você vê que no fundo, as coisas que estão acontecendo, vocês estão vendo que não adianta. Criam-se uma aliança e ela se dissolve, cria outra aliança, se dissolve novamente. Por quê? Não tem liga, é ferro e barro, ok? Estão entendendo isso para a gente fazer a ligação? Vamos lá. Então vamos lá em Daniel capítulo 7, 1, 2. Daniel 7, 1, 2. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Essa versão, quando fala da sua cabeça, fica parecendo que Daniel pensou dele mesmo, como homem. Aí, igual eu falei para vocês, aí vocês ficam na dúvida, vocês procuram outra versão. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito, e escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então não tem nada da cabeça de Daniel. Quem revelou foi o próprio Deus, o próprio Espírito, ok? Então vocês têm que prestar atenção sempre, ter mais uma versão. Sempre falo, aconselho vocês fazerem isso. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, no sonho. No sonho, uma visão misturada, ele teve as duas coisas, por isso que a hora fala visão e outra hora fala sonho. E eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Olha que tremendo, Deus deu outra chave para a gente. A gente que está estudando já viu falar aqui várias vezes o que é o mar, o que representa o mar na Bíblia, Então, peraí que eu já vou falar. Vamos primeiro ver a questão dos ventos. Então, vamos lá, os 4 ventos do céu combatiam. Aí, quando você presta atenção nos ventos, e na profecia, ventos, o que são ventos? Aí você lembra de Zacarias, por exemplo, capítulo 6, verso 5, onde ali está retratando uma visão para Zacarias. Vamos ali em Zacarias, capítulo 6... Se eu não me engano é o versículo. Na verdade o capítulo todo. Está vendo a visão dos carros, dos 4 carros? E aqui são a visão dos 4 carros e os cavalos. Então Zacarias está tendo uma visão e relacionando essa visão de Zacarias, que aconteceu em partes também no passado. E o cerne da profecia é a ligação com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Só que nós não vamos tratar dos cavaleiros hoje, então eu não vou aprofundar nessa questão. Então essa ligação dessa profecia, nós vamos voltar nela. Ela está ligando com os 4 cavaleiros do Apocalipse, ou seja, os 4 juízos. A peste, a fome, a morte. Peste, fome, morte, faltou um. Guerra, pulei a guerra. É porque começa pela guerra. É guerra, peste, fome e morte. Guerra, morte, peste e fome. Oh, que bagunça que eu fiz, hein? Que bagunça que eu fiz. Vamos lá. Guerra, morte, fome e peste. É uma sequência natural quando há uma grande guerra no mundo. Porque quando tem guerra, tem morte. Quando tem morte, aí tem peste, porque vem a questão das doenças, da situação que aflige tudo, Então, essas 4 juízos de Deus. Então, isso representa o juízo de Deus sendo derramado na terra. Então, os 4 cavaleiros, quando eles vão ser soltos ali no Apocalipse, eles vão trazer juízo sobre a terra. Aí vocês lembram de Apocalipse capítulo 7, por exemplo? A gente fala muito dele aqui, Onde está retendo os 4 ventos do céu, quando está sendo selado os 144 mil. Então vejam, depois dessas coisas de 4 anjos, 4 que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Quem é os ventos da terra? Os cavalos que vão ser soltos para trazer o juízo sobre a terra. Ok? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Aí se você prosseguir, até que sejam separados e selados os 144 mil. E a gente sempre linka com Apocalipse 14, porque precisamos linkar para que vocês saibam que os 144 mil são os que foram comprados da terra. Por quem? Por Cristo Jesus, que pagou o preço por nós na cruz. Ok? Então você veio agora, você ligou que os ventos
quem são os ventos? Por que então Daniel estava tendo essa visão dos ventos e esse sonho relacionado com esse vento, né? Vamos ali por aqui mesmo. Então Daniel estava falando que na visão dele ele diz: eis que 4 ventos. Então eis que 4 juízos. Mas nós vamos falar agora de 4 animais. Então veja, então você traz para o momento de Daniel. No momento de Daniel, os animais vão retratar juízos sobre o mar, sobre a terra, sobre o povo. Por quê? Mar significa o quê? Povos, línguas e nações. Apocalipse 17, 15. Eu estou mostrando, vai ter momento que eu não vou mais ler o verso, hein? Tá? Alguns versos eu já não vou ler mais, hein? Ok? Vamos pegando afinidade com os versos para a gente ir eliminando algum, para a gente adiantar sempre os estudos. Eu nunca consigo falar essa sequência porque eu gravei numa tradução, povos, línguas e nações, então eu nunca consigo falar essa aqui, né? Aí ele disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, nações e línguas. Então quando eu falar povos, línguas e nações, eu estou falando isso daí, ok? Então o mar, povos, línguas e nações. Por quê? Porque ele me deu a dica aqui que a prostituta, né, está assentada. Aí, claro que nós não vamos tratar disso hoje, mas a prostituta, quem é a prostituta? A mãe das prostituições, a abominação, ou seja, a grande Babilônia do Apocalipse. Ela está assentada sobre o mar, sobre a terra. É a besta que emerge da terra. Lembra que nós vamos estudar sobre isso, ok? Então vamos lá. Então quando você vê Daniel falando isso, por exemplo, ele fala, agora volta tudo. Quando ele fala, os 4 ventos do céu combatiam no grande mar, ele está dizendo o quê? Que a partir desse momento, os animais que ele vai ver estão saindo do mar. Porque os animais são os reinos durante a história que estão combatendo o povo de Deus ao longo da história. Então, em cada momento da história, nós vamos ver a atuação dos animais. Por isso nós mostramos na estátua a cronologia e a sequência dos reinos mais importantes que teve na Terra. Dali, Deus então criou uma linha de tempo também. É o que a gente fez aqui em vários estudos passados, mostrando várias linhas do tempo, e aqui nós estamos mostrando outra, a qual ele traçou na estátua e aumenta para nós agora com os animais, ok? Então Daniel continua. O primeiro era como um leão, tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas. Até nessa vírgulazinha aqui, ó, vai passar 7 anos. Parei na vírgula. 7 anos vai passar. Por quê? Quando você conhece o livro de Daniel e conhece a profecia, você sabe que no capítulo 4 ele recebeu Nabucodonosor teve uma visão, outra visão. Ele teve a da estátua e ele teve outra visão. De uma árvore grande que cresceu e encostou, chegou aos céus. Né? Essa árvore ela chegou aos céus, uma árvore muito grande. E aí Daniel revela para Nabucodonosor que essa árvore era o próprio Nabucodonosor. E aí você vai ver que na revelação para Nabucodonosor, ele trata e fala para Nabucodonosor que se ele desobedecesse a Deus e não cumprisse, porque a árvore estava sendo retratada como um grande reino que encheu a terra e chegou ao céu. Por isso que falou asas de águia, leão com asas de águia, porque Nabucodonosor estava no auge, ele estava acima de tudo, né, de todos os reinos. Vocês lembram que eu falei do chamado de Nabucodonosor? Ele chamou meu servo, lembra que nós lemos na aula passada? Nabucodonosor, meu servo. Deus chamou ele para trazer o juízo sobre as nações que estavam em volta. Babilônia subjugou as nações em volta e subjugou o povo de Deus. Foi para juízo. Deus usou Nabucodonosor. Só que Deus deu o poder para ele, deu o reino para ele, Deus entregou tudo para ele. Mas aí o que acontece? Determinado dia ele chega no jardim, vamos ali, para não ficar só na minha fala, vamos ler pelo menos essa parte do jardim. No capítulo 4, foi isso. Segundo sonho, aqui ó. A árvore era ele, vamos lá, bem aqui, a árvore aqui viste, ó. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte. Aí Daniel fala para ele: és tu, ó rei, que cresceste e fizeste forte. Beleza? Então foi o que eu parafraseei agora. Só que, o que aconteceu? 12 meses depois, 1 ano depois da revelação, o que aconteceu? O rei passeando no jardim falou o rei e disse: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Deus tinha avisado ele 1 ano antes o que iria acontecer se ele fizesse isso. Aí ele vai e faz.
Edifiquei para que a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Aí então ele vai e fala isso. Aí o que aconteceu? Ainda estava a palavra na boca do rei, nem terminou de falar, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. O que acontece? O leão, ele é retratado na Babilônia como um grande símbolo na Babilônia. Quem conhece a história, olha nos palácios, né? Sempre tem um leão alado, né? No lado dos tronos, nas escadarias, nos palácios, leão com asa. Você vê a esfinge, por exemplo, você vê leão com cabeça de homem, e eles sempre fizeram essa mistura. Então Deus usou todo esse segmento que eles também utilizavam para mostrar na revelação também. Então veja, o leão com asas, as asas foram tiradas. Então as asas foram tiradas neste momento. Quando Nabucodonosor disse que eu fiz isso, Deus tirou o comando dele de sobre as nações. Mas Deus não matou ele, deixou o leão sem asa. Por quê? Porque ele fez o leão sem asa, Nabucodonosor, se tornar um bicho. Nabucodonosor se torna um animal. E nós vamos ler porque nós precisamos aprender a questão de Deus nos ensinar que 7 anos são 7 tempos. Porque foi neste momento em que Deus ensinou para Daniel que cada ano é um tempo. E aí ele também ensina para nós. Quem não aprendeu, aprende que quando Deus fala tempo, tempos e metade de um tempo, ele está falando, por exemplo, 3 anos e meio. Mas nós aprendemos isso aonde? Só porque eu falei? Não, porque está na Bíblia. Então Deus vai nos ensinar agora. Aí ele vem e fala: serás tirado dentre os homens, vai transformar no animal, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos. Essa foi a primeira menção na Bíblia que fala de 7 tempos, porque Deus está acabando de ensinar pedagogicamente que um ano equivale também a um tempo. Então ele está nos ensinando. E Daniel pega e coloca isso na cabeça. Porque Daniel vai precisar disso aqui mais na frente. Daniel vai precisar disso, por exemplo, no capítulo 9, no capítulo 11 e no 12. Então aí Deus ensinou para Daniel agora. E para nós também. Ok? Então o rei Nabucodonosor ficou 7 anos como animal. Aí beleza. Então vamos voltar para lá. Vamos voltar para Daniel 7. Então era leão, já falei o leão, a questão da autoridade, leão, o rei dos animais. Então Nabucodonosor estava acima de todas as nações como rei, como nação soberana, asas de águia, né? Ele tinha toda a autoridade vista de cima, e acontece então que as asas são tiradas, ele vira animal, beleza? Foram arrancadas. Aí, 7 anos se passou aqui, Aí quando termina os 7 anos, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. Então quando passou 7 anos, ele recobrou a consciência. Falou: Deus Altíssimo, hoje eu reconheço que os reinos que tem é tudo teu, é o Senhor que fez, é o Senhor que dá, isso e aquilo outro. Aí Deus então põe ele de pé de novo, ele se torna de novo um homem, mas o reino está na mão de Beltesazar. Eu falei que era neto, filho, parente, ninguém consegue chegar a um consenso de quem ele é. Então um parente dele. Você falou que ele virou animal, na verdade é como um animal, né? Que ele perdeu a sanidade com a gente. Não, ele virou um animal, virou um bode montês, passava com os animais, criou pelo. Sim, mas era não um pouco, tipo assim, ele agia como animal. Não criou penas. Não, sim, a pele dele criou penugem, penas. A unha cresceu. Isso, mas virou eu bicho. vejo ele não humano, só que tipo assim, com muito pelo, a unha crescida, andando que nem animal e comendo erva, ou seja, tipo, ficou doidão na cabeça, ficou que nem animal. Mas igual quando ele acrescenta aqui, cresceu as unhas, que cresceu penas, né, aqueles penas e pelos e penugens, então ele virou um bicho. Claro que virou um bicho, igual eu estou te falando, está na forma de homem, lógico, formato de homem, né, mas acrescentou tudo isso nele, então ele virou um animal, pastava e comia no meio do mato. Ele ficou no orvalho, ele ficou no campo. A morada dele foi no campo, com os bodes e as cabras montesas. Se você prosseguir mais adiante, você vai ler o capítulo e fala isso. Que fala? Não, senhor. Foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia e as suas unhas como das aves. E ainda se você andar mais um pouco, você vai ver que vai enfeiar mais ele. Então, é porque quando você fala assim, só louco, virou louco, então fica parecendo que ele virou um macho e está andando igual animal, né? Não, mas ele criou os detalhes de animal. Ele mudou a questão.
Por que Deus fez isso? Transformou ele numa besta. Também, você vê que ele tinha pena de águia e tinha unhas que não era dele. Misturou os bichos. Então ele fez uma besta de Nabucodonosor. Não é o foco do estudo hoje, mas nós vamos tratar em um outro momento quando a gente voltar para falar da árvore. Nós não vamos falar da árvore agora. Mas quando eu for falar da árvore que ficou com 2 cintas de ferro e de metal, eu vou relacionar com Nabucodonosor como bicho. Agora não é o momento, porque não tem o elo com este momento desse estudo, mas nós vamos falar disso aí, beleza? Então o foco principal aqui é para você ver a representatividade do animal em que Deus colocou, Deus de Oséias que a gente leu, falando que traria juízo, né, usando animais como nação, né, colocando os animais como representatividade da nação, e a questão do tempo, que Deus está nos ensinando aqui pedagogicamente a contar, e também mostrando que a soberba de Nabucodonosor, a desobediência dele, levou ele a se tornar um animal. Também a gente pode tratar sobre isso nessa questão. Mas vamos lá, então Daniel, né, aí essa questão que eu te falei, que ele foi levantado da terra e posto em pé, como um homem, ele voltou de novo a ser homem, e foi lhe dado um coração de homem, porque igual eu te falei, ele passou a exercer o reino novamente. Deus não matou ele, né? Tirou só um tempo, que foi na verdade 7 tempos do reino. Ele retoma o reino, mas ele passa a ser o segundo governante, porque o primeiro era o Beltesazar, que estava na frente agora. Então ele ficou na retaguarda. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir ao entendimento. Então ele não tinha. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio, um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exercício dos céus e moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? E no mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a ver a minha majestade e o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Aí, deixa eu ver aqui. Só que ele continuou sendo o segundo. Você vai ver agora quando a queda de Beltesazar, quando estava para ser levado cativo pela Médio-Pérsia. Aí ele glorifica. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, e pode humilhar a quem anda na soberba. O que aconteceu? Ele então, Deus fez tudo isso para quê? Para que ele, quando passasse do tempo de cativeiro dele, que foi 7 anos, ele glorificasse o nome do Senhor. Deus até nisso, que agora eu falei, não vou entrar no detalhe quando a gente for falar da árvore. Esse verso, por exemplo, é um que nós vamos ler quando vamos tratar da árvore. Porque aí você vê, se você for na visão da árvore, você vai ligar com esse verso aí. Por que ele está falando isso? Porque Deus mostrou para ele lá na revelação, no sonho que ele teve, da árvore a qual o Daniel revelou para ele. Aí ele vai lembrar da segunda visão, do segundo sonho, e vai fazer a ligação. Por isso que ele falou tudo isso aí. Entendeu? Então ele foi restituído ao rei como rei, só que quem ficou com autoridade acima dele foi Beltesazar, ok? Então nós temos o primeiro animal, um leão com asas, e fala da relação, né, com a cabeça de ouro. Por quê? Você lembra que ele falou: és tu, ó rei, né, linkando com a árvore e linkando com o leão. Então veja que nós estamos ligando então o leão, a autoridade máxima do reino animal, com a cabeça de ouro, que é o metal mais precioso da estátua. Ou seja, o ouro está acima da estátua. Nós vamos ver a decadência agora para a prata. Prata é um metal inferior. Então nós vamos ver que o reino que vai... Nós vimos isso na aula passada. O reino que ia conquistar Babilônia era um reino menor do que a Babilônia. Mas eles foram estratégicos, né? Os medo-persas foram estratégicos. Aproveitaram o banquete que eles fizeram com os utensílios da casa de Deus, vocês lembram? E pegaram eles bêbados de surpresa. Desviaram o curso do rio. Se você for na história, você vai ver. Tinha um rio que passava dentro do palácio. Eles desviaram o curso do rio e passou a pé seco e entrou dentro do palácio. Pegou todo mundo despercebido. Ele matou o Beltesazar e o pessoal do reinado. Matou todo mundo. E conquistaram então Babilônia. Ou seja, eles usaram de inteligência e astúcia. Foi um reino menor, mas conseguiu subjugar a Babilônia.
Então vamos lá. Então esse é o primeiro animal, ok? Então o animal está relacionado com o Babilônio primeiro. Por quê? Vamos somando. Vamos lá. Vamos passar logo aqui o desenho para vocês verem. O próximo animal, 7,5, que é o urso, né? Veja. Continuei olhando e eis o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado. Veja esse detalhe, levantou de um lado. Tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te e devora muita carne. Devora muita carne subjuga muitas nações, né? Vence muitas nações, passa por cima de muitas nações. Tanto é que nós vamos ver a revelação da figura, quando fala o urso, né, que representa os medo-persas, e que levanta a pata. Vocês vão ver que a estátua que nós estudamos na aula passada, lembra que a gente falou por que um braço estava sobreposto, quando a gente cruza os braços sempre fica um por cima? Então mostramos que essa questão do braço ficar por cima, lembramos que a coligação que foi feita dos medos e dos persas, que foram 2 nações que se juntaram para guerrear, elas não eram também com muita firmeza, até porque um rei sobressaía mais do que o outro. No caso foi os persas, que foi Ciro, que sobressaiu sobre Dário. Então era Dário e Ciro. Aí se você for olhar, o persa ele sobressaiu. Então o braço que está em cima é a Pérsia, ok? A Pérsia hoje é Irã. Então vamos lá. Aí nós temos então o urso, quando ele levanta a pata, é a mesma coisa. Ele está dizendo que um rei saiu e subjuga o outro, ele sobressai mais do que o outro. As costelas na boca, lembra que falou sai e devora muita carne? Então essas costelas só estão os ossos aí porque o urso devorou. Quem são as costelas? Mencionamos até na aula passada a título de curiosidade, mas se você for na história, a conquista dos medo-persas, aqui é a própria Babilônia, uma costela, a segunda é a Lídia, né? E a terceira é Lídia, não está escrito, Lídia, Egito. Lídia, Egito e Babilônia. Então as 3 nações que ele subjugou. Então ele devorou essas nações e passou também a governar também com autoridade sobre as outras nações que ficaram com medo porque eles destruíram essas nações importantes, né? Que é Egito, Babilônia e Lídia, que também estavam fortes na época. Então subjugou o restante do povo. Então os medo-persas foram então, neste momento, a liderança mundial, neste momento, o reino que comandava, ok? Então o urso é inferior ao leão no sentido de rei, né? O urso ele pode ser grande, mas ele tem um certo medo do leão. Se eles se encararem, o leão ele pode matar o urso, né? O urso também pode, mas o leão ele impõe a moral, ele impõe a força no urso. O urso costuma não encarar o leão. Costuma não encarar, não estou dizendo para você que nunca vai encarar, né? Então, ele se impõe que o reino, assim como os metais estão em decadência, os animais também, eles vão também perdendo mais força, ok? Vamos lá. Agora nós temos, né, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Por que ele relaciona então com o ventre de bronze? Também estudamos e mostramos, né, no capítulo 2, falando o que era o ventre de bronze. E nós vimos que era a Grécia, né? Era o Império Greco-Romano, que vai se misturar com Roma mais à frente. Mas por enquanto é a Grécia. Aí nós vamos entender por que chamava Greco-Romano, porque houve uma mistura de um animal para o outro. Então por enquanto o ventre é a Grécia. Então você olha para o animal. Então, Altair, que relação tem esse animal de 4 asas e 4 cabeças com a Grécia? Aí se você voltar, vamos lá no 6. Depois disso eu continuei olhando, é o outro animal, ok? Depois disso eu continuei olhando e eis aqui o outro semelhante a um leopardo. Vocês lembram de Oséias que eu li no começo, né? A sequência certinha que Deus falou, queria trazer o juízo. Leão, né? Urso, leopardo. E a fera que ele falou é um animal não identificado, que vai ser o animal terrível que Daniel vai ver, que é o 4º animal. Então veja, esse animal, o terceiro, um leopardo, tinha 4 asas de ave, não era de águia. Então porque ele era mais inferior do que o outro, de ave, nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Então veja, aí você aqui, você realmente não consegue somar. Se você lembrar do que nós lemos
No capítulo 2 você vai conseguir fazer um link mais ou menos. Mas você vai entender plenamente essa revelação do animal com o bronze só no capítulo 8. Que é o que nós vamos estudar na aula que vem. Então não quero ir lá. Mas aí você vai conseguir fechar a revelação. Porque aqui ainda fica meio aberto. Eu sei porque eu já passei e conheço a profecia. Mas quem não conhece ainda está... Poxa, de onde ele tirou isso? Espera aí, mas... Asa, leopardo eu estou vendo, asa eu estou vendo, mas como é que ele está linkando ele com a estátua? Como é que ele está linkando ele com o bronze? Aí essa revelação completa do bronze com o leopardo eu vou te dar na outra aula. Por quê? Porque Deus vai fazer uma coisa tremenda, onde ele vai estreitar a revelação agora. Na próxima aula ele vai estreitar a revelação. Ó, veja que ele fez a estátua, abriu nos animais e agora ele vai estreitar em 2 animais. Mas ele vai partir daqui. Desse reino. Aí você fala, mas por que ele vai partir desse reino para me trazer a revelação do bode e do carneiro? E aí é onde você vai descobrir na aula que vem que você vai conseguir linkar com o bronze, ok? Não vou lá agora, senão estraga, né, o esquema, né? Deixa para você aprender na outra aula essa parte. Então veja, aí quando você vai aqui quando você vai então na ligação, o que acontece? O leopardo ele é um dos animais mais rápidos que tem. Lembra que nós estudamos no capítulo 2, quando Alexandre o Grande conquistou ali o reino, rapidamente, que ele venceu todo mundo. A história diz que ele chorava porque não tinha ninguém mais para ele conquistar, e ele morreu com 33 anos de idade. Foi rápido, né, a vida dele, as conquistas dele foi muito rápido. Então a rapidez, o leopardo significa a rapidez com que o rei, com que Alexandre conquistou as nações. As asas também, elas também mostram a questão de agilidade, de rapidez, mas também de subjugar, né? Subjugar está acima também reinando. Mas as 4 cabeças nos representam os 4 generais quando também morre Alexandre. Ele não tem filho, não tem herdeiro nenhum, não tem ninguém. Quem toma o poder? Os 4 generais. O reino é passado para 4 generais. Então os generais Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Cassandro, Lisímaco, né, Ptolomeu e Seleucidas. O Seleucidas é o povo, o nome do rapazinho que vai vir é o Seleuco, Antíoco Epifânio, que vai vir dessa linhagem. Então veja que 4 generais tomam o poder. Na próxima aula eu vou trazer um mapa para vocês verem para onde eles partiram para conquistar. Aí vocês vão perceber quem foi para o lado sul, quem foi para o lado da Terra Formosa, quem foi conquistar Jerusalém, desses generais. Porque Deus está fazendo isso para nós. Aí todo mundo pensa que o anticristo vai vir dos Estados Unidos, que o anticristo é russo, que o anticristo é japonês, que o anticristo é do Brasil. Não, Deus está dando o endereço do anticristo para nós. Ele está dando a nação que ele vai vir. Eu sei quem é? Não. Só vou saber na hora que ele se levantar no meio das nações. Aí eu posso falar para você, aquele lá. Mas aí Deus está me dando o endereço. Por isso que eu acabei de falar um pouco atrás, que Deus vai simplesmente do nada, ele aumenta a revelação, de repente ele afunila a revelação. Por que ele afunilou? Porque ele está dizendo para mim assim, ó. É dali que vai vir. Aí vocês vão ver na outra aula como que é interessante, quando a gente for falar dessa pessoa que conquistou uma parte né? Ali conquistou essa parte ali, né? E para onde o reino dele cresceu e o que ele conquistou e o que ele fez para ser um tipo de anticristo, vamos dizer assim. O que ele fez e o que ele fez, né, que nos retrata para o dia de hoje, o que vai acontecer também, novamente, também. Deus está dando a dica. O que ele fez vai acontecer de novo. O que ele fez vai acontecer de novo. É de lá, é ali que vem. Por isso que ele não abriu o leque para os outros generais. Então você vê que Deus está dando a dica para mim. Deus está mostrando, a gente não percebe porque você tem que conhecer a profecia, a escatologia, você tem que pegar ela toda para você chegar no Apocalipse. Se você não conhecer ela aqui atrás, você não consegue discernir o Apocalipse. Você vê que a besta que emerge, nós vamos ler daqui a pouco o verso, a besta que emerge do mar é a configuração do que nós estamos falando. Ou seja, Deus está dando uma aula para a gente e vai dar a prova para a gente lá no final. Ele vai dar a última aula e vai dar a prova. Então ele está nos ensinando com porções pequenas aqui neste momento. Então, veja, né? 4 cabeças, 4 generais. Rapidez na conquista, Alexandre o Grande, e daí saem os 4 generais. Aí por que é bronze? Porque na época, né, nós falamos até
a questão dos capacetes, dos escudos também eram de bronze, era a era do bronze, né? Que tinha, então quase tudo era feito de bronze, então Deus usou isso aí tudinho para mostrar e fazer o link para nós. E lembra que eu falei que não era cobre, que algumas versões tem cobre, eles colocam até a cor mais ou menos assim, ó, dos desenhos como cobre, e não é cobre, o original é bronze, porque bronze tem uma revelação muito grande, que eu falei que nós vamos retratar quando formos falar da serpente de bronze, que foi levantada no deserto. Aí eu vou destrinchar para vocês o que significa bronze, bem legal. Por isso que é bronze, por isso que até a serpente lá, que Deus mandou Moisés levantar no deserto, era de bronze. Por que não mandou de ouro? Que representava Cristo, por exemplo, era a serpente, mas representava Cristo. Mas por que não mandou levantar de ouro? Por que não mandou de qualquer outra coisa, o pau mesmo, a estaca só? Ou porque simplesmente não mandou nada? Mas tinha que ser uma serpente de bronze. Porque ele está ligando até aí, ó, até aqui e até no Apocalipse. É isso que ele está fazendo. Ok? Vamos lá. Então veja, o quarto animal. Quarto animal... Depois, né, disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o quarto animal, terrível. Então Daniel ele não conseguiu identificar o animal, porque era uma besta. Era um animal deformado. É igual eu falei para vocês. Você vai ver vários animais que a gente tenta retratar para trazer uma ideia de como seria, ok? Não tem como você saber que animal que é. Lá no Apocalipse ele vai me dar a mistura. Pés de urso, boca de leão. Aí dá mais ou menos você criar um animal, né? Quando ele fala boca de leão, pé de urso, opa, aí dá para você criar um animal mais ou menos parecido. Mas aqui não, ele pegou e falou um detalhe, os dentes de ferro e as garras de metal. Que metal era o quê? Bronze. Aí peraí que vocês vão ver. Então o quarto animal era terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Por quê? Lembra da estátua? O que eram os pés da estátua? Não, as pernas da estátua eram de quê? As pernas de ferro. Então já está me ligando com as pernas da estátua. Então o quarto animal, terrível, né? Espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes deles, e tinha 10 chifres. Eu fui na outra versão e mostrei para vocês que era 10 chifres. Ok? Então veja que esse animal era diferente. Aí vamos aqui dar uma olhada nesse animal aqui. Então veja, a gente retrata como pode. Aqui os dentes é de ferro e as garras de metal. Onde você viu isso, Otávio? Eu não sei ainda onde você viu isso. Vamos ali. Vamos um pouquinho na frente, que Daniel vai pedir uma explicação melhor sobre o animal, porque ele ficou curioso. Assim como a gente fica curioso também, ele ficou. Então ele foi pedir para que Deus, né, explicasse para ele. Aí veja, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de metal. A palavra no original é bronze. Por que bronze? Porque ele está me ligando com o reino anterior. Por que reino anterior? Lembra que eu falei greco-romano? O reino quando Roma subjugou a Grécia, ficou uma mistura. Por isso que ficou greco-romano. Porque o que acontece? Veja que Roma tomou o poder, mas qual foi a língua que permaneceu? A grega. A grega se falava mais grego do que a língua italiana na época, que era, né, é um pouco diferente da de hoje, mas o que prevaleceu foi a língua grega. Por isso que ficou greco-romano. Então algumas coisas, o helenismo, por exemplo, trouxe tudo para Roma, e houve a mistura. Então esse animal ele se misturou um pouco. Por isso que Deus está me dando a dica, que ele tinha dentes de ferro para me ligar com a estátua, com as pernas, que era Roma Oriental e Roma Ocidental, lembram? E agora ele me dá umas dicas das garras, que é de bronze, porque ele me liga com o reino anterior, para dizer que esse animal é misturado com um animal anterior, porque ficou um resquício do reino anterior nele. Ok? Então olha como é que Deus trabalha, é lindo demais, gente, é perfeito. E aí ele fala, né, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e das outras subia. Eu não vou ler esse aqui agora, não, deixa para me ler esse aqui daqui a pouco, esse 20, ok? Calma aí. Vamos ficar só por aqui, para a gente decifrar e entender a questão do formato do animal. Então veja, 10 chifres, dentes de ferro e garras de metal, de bronze. Dentes de ferro liga com o Império Romano, Ocidental e Oriental.
ok? Bronze com a Grécia, beleza? E os 10 chifres? E os 10 chifres que ele deixou? Que são eles? As 10 nações. Mas e aí? Vamos lá. Aí vamos falar um pouco para fazer ligação com o estudo passado, né? Pula. Aí os 10 chifres, vamos lá. Daniel 7:8, primeiro. Volta para o 8. E estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu uma outra. Eu vou falar chifre porque vocês já sabem o que é chifre, ok? Para não mudar a versão. Estando eu considerando os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Por isso que você vai ver muito falando sobre o chifre de Daniel, o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7. O chifre pequeno de Daniel, capítulo 8. Então você vai ver muita gente falando sobre essa revelação. Aí você pode, eu estar falando ponto aqui e você não conseguir fazer a ligação. É chifre, ok? Então vamos lá. E veja. Então levantou um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos chifres primeiros foram arrancados. E eis que nessa ponta, nesse chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Quando você vê grandiosamente também, a tradução é falar blasfêmias. Você vai topar com isso quando a gente estiver falando na aula que vem. Que esse chifre vai falar blasfêmias contra Deus e contra o povo de Deus. Grandiosamente aqui é blasfêmias que ele vai falar. Ele vai escancarar contra o povo de Deus e contra Deus, o Deus dos céus, ok? Então veja que vocês entenderam que eram 10 chifres, mas no meio saiu uma. Aí você olha para a imagem aqui, ó. Por que vocês têm que entender isso? Esse é o anticristo que vai se levantar no meio. Então veja que ele tem olhos e bocas, mas não é um chifre em si, gente, é uma figura. Esse chifre é uma pessoa. Não é um chifre. Você não tem um monstro saindo chifre. Deus está dando a figura de um bicho, de um animal. Não existe esse animal lá. Você vê que são reinos. Então desse animal está levantando 10 nações. Do meio dessa nação vai ser um cara que vai sair e vai ser mais forte do que 3. E vai acabar com 3. Lembra daquela revelaçãozinha que a gente fez das nações, quando Roma se dividiu em oriental e ocidental? Que foi uma figurinha que ele deu. Lembra que 3 países foram destruídos, deixaram de existir? Ok? Então veja, aqui vai acontecer de novo. O chifre pequeno, que é o anticristo, quando se levantar os 10 reinos, ele também vai levantar e vai começar com insolência, falar contra o Deus dos céus. E quando é que esse chifre pequeno vai se levantar? Nós já mostramos aqui na aula passada, já demos uma palhinha de que era o que? No meio da semana. Quando Satanás seria lançado na terra, ia dar todo o poder para esse chifre aí, para essa nação, para esse governante que está no meio das nações, das 10. Entendeu? Então aqui ele está retratando para a gente como uma figura. Aí a gente vê um chifre com boca, com olho falando. Não é um chifre falando, é uma pessoa. Ok? Vocês estão entendendo, né? É porque tem gente que pensa que tem monstro, né? Eu já falei, tem gente que pensa que o Apocalipse é cheio de monstro, que daqui um dia vai aparecer um dragão voando, né? Não tem nenhum bicho. Porque eu falei, imagina, eu tenho medo de lagartixa, um monstro desse eu tô morta. Pois é, não tem ali. As pessoas falam assim, você vai ver coisa que você vai desmaiar, de tanto medo. Não, com certeza é uma tribulação que nunca houve. Com certeza é uma tribulação que nunca houve. Sabe quais são os bichos esquisitos que vão aparecer? Acho que na quinta trombeta são os escorpiões. Com boca de leão, cabelo de mulher, na cauda de escorpião. Mas esses vão aparecer. Esses são as criaturas que a gente não consegue identificar, mas são seres demoníacos que vão fazer isso. Vão fazer isso. Agora tem gente que fala que são drones, por exemplo, que o homem vai criar, que vai ter essa aparência, não sei, eu quero saber, mas aí são criaturas, são coisas demoníacas que vão estar envolvidas nesse momento. E a Bíblia nos mostra que são demônios, inclusive... Mas assim, a gente vai ser, a igreja vai ser arrebatada antes disso acontecer? Para a gente se ver livre dessa situação? Não, nós estamos aqui o tempo todo, mostrando para você que não. Mas assim... nós vamos ficar até o último dia da tribulação. Por isso que Daniel está dando a revelação para a gente no último dia. Mas quem morreu não participa não, né? Não ressuscita antes também não. Não, então restar todo mundo junto no final da tribulação, na vinda de Cristo. Quando o céu se abrir, o mundo dos mortos se abre. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Quem estiver vivo, transformado, junto nas nuvens. Lembra que a gente estudou? Lembra. Juntos na nuvem? Quando é que é esse momento? No final da tribulação. Quer dizer que nós vamos passar por esse processo aí do vídeo. Mas quem são de Cristo, eles não vão... Peraí. Tem um momento... Vocês têm que aprender que tem um momento, eu já falei aqui, ó.
Eu vou ler de novo Apocalipse 11, ó. Eu vou ler Apocalipse 11, antes de finalizar esse estudo eu vou ler Apocalipse 11, até porque o próximo slide, esse estudo etéreo é menor. Então já que ele é menor, eu vou ler os 2 textos para mostrar para você que nós estamos aqui. Tem vários, mas eu posso botar 2, para você diante de tudo que nós estamos estudando. Ó, presta atenção nesse carinha aí, esse chifre aí pequeno, que vai levantar no meio das nações. Quando ele vai se levantar? Vamos mudar o nosso foco aqui. Peraí, vamos fazer essa sequenciazinha aqui, que eu vou lá no Apocalipse 11 e no 13, beleza? Então, vamos fazer essa sequenciazinha aqui, ó, 19 e 28, né? Então veja que ele subjugou 3, acabei de falar, venceu 3 e ele vai tomar o poder das 10. Aqui está me mostrando que ele subjugou 3, né, e foram arrancadas, ó. E nessa que havia olhos de homens e boca e falava blasfêmia contra Deus. Aí o que acontece? Aqui não completa a revelação, porque lembra que eu te falei que nós precisamos da Bíblia toda? Então aqui ele está me dando uma parte da revelação. Eu sei porque eu sei onde está aqui completa, mas você não sabe, beleza, mas eu vou te mostrar aonde ele vai estar. Jesus fala lá em Mateus 24, quando a desolação, quando você vê que a desolação é sentar, tomar o lugar santo, querer sentar no trono, querer dizer que é Deus, é esse cara. É ele que Jesus está falando. É o chifre. Por isso que ele fala assim, quem lê Daniel entenda. Lembra que nós falamos sobre isso? Em Mateus 24, se não me engano, é o 15, o verso 15. Então ele avisou para a gente. E tanto é que tem gente que fala que aconteceu. Lembra que eu falei? Tem gente que fala que já aconteceu tudo no passado. Se aconteceu, por que Jesus pegou e falou assim? Que era para a gente olhar para Daniel e prestar atenção no chifre pequeno, na revelação do chifre pequeno que nós estamos estudando hoje, que seria o que é importante no dia que aconteceria grande aflição no mundo, como nunca houve e nunca haverá, que o sol ia escurecer, a lua não daria a luz, as estrelas cairão. Já aconteceu isso? Eu falo de novo, nunca. Não. Quando é que vai acontecer isso? A vinda do nosso Senhor Jesus, no último dia. O próprio Mateus 24 matava, mas as pessoas não querem ficar só com Mateus 24, então nós passeamos na Bíblia toda. É isso que nós estamos completando a revelação. Então presta atenção. Só me deu a dica que ele está no meio das 10, levantou e subjugou 3. Ponto. Na outra aula eu vou completar quem é o cara, por que ele subjugou 3, por que ele tomou o poder, para onde ele foi, o que ele subjugou, qual foi a figura que ele ocasionou em Jerusalém no passado, para refletir para o futuro. É a próxima aula. Mas eu vou ler Apocalipse para você, para tirar da tua cabeça que nós não vamos fugir. Isso chama-se teologia escapista, de escapar da tribulação. De novo, eu não quero passar medo de ninguém, nós estamos aqui para deixar todo mundo vigilante, vamos dizer assim. Se você pegar a questão da teologia que vai embora e simplesmente deixa o resto do corpo sofrendo, Jesus não é a cabeça do corpo? Então quer dizer que para que ele tirou a igreja? Então era matar todo mundo. Então por que esse pessoal aqui está passando na prova? Para unir com um corpo aleijado? Porque a pregação é o seguinte, Jesus leva a igreja, vai para o céu participar de um banquete, beleza? Aí você está 7 anos participando das bodas do Cordeiro, essa é a pregação, não é a minha, ok? Essa é a pregação, Jesus está no céu participando das bodas do Cordeiro, isso que é te ensinado aí. Numa festa, banqueteando numa boa, aí ele olha lá de cima para baixo, um monte de gente morrendo, o pau comendo. Aí um monte de gente vai se tornar corpo. Peraí, mas Jesus deixou o dedo, deixou a mão, deixou o pé lá embaixo, subiu um corpo aleijado e os restos dos irmãos estão lá embaixo morrendo. Não tem lógica. Não, sem falar que se era irmão mesmo, ia subir junto. Então quer dizer que não tem salvação, morria todo mundo que ficar, então tudo lá que for. Para que tem tudo isso que nós estamos lendo? O anticristo vai perseguir quem? O anticristo aí ó, o anticristo vai perseguir qual santo na tribulação? Se subiu todo mundo. Anticristo não tem nenhum cristão na terra. Você entendeu? Tá vendo como é que é difícil de você segurar essa revelação aí? Não tem como. Não tem como. Infelizmente, ela a maioria do país e do mundo é essa revelação. Presta atenção, a igreja do passado, a igreja que dava vida por Deus, por Jesus, por Deus, dava vida e morreu cerrado, triturado, virou vela, virou lamparina, botava um tambor de óleo fervendo de pinche, mergulhava a pessoa de cabeça para baixo. Dentro da pinche e tirava. Banhava ele com óleo, com pinche, com betume, pendurava no poste e acendia de noite. Ele ficava queimando lá, acendendo na rua. Meu Deus. Aí você pensa, uma igreja que era fiel, que servia a Deus, passou por isso.
E essa igreja hoje de Laodiceia, que está dormindo, que é morna. Eu vi um pastor falando uma coisa que o diabo não está nem perdendo tempo em perseguir a igreja. Não precisa? Não precisa. Está dormindo. O diabo não vai perseguir a igreja. Que igreja? Você está entendendo? Então a gente quer pegar e sair. Simplesmente, eu vou embora. Eu queria ser trasladado. Eu queria, ó. Você vê, ó. Quem não queria, por exemplo? Olha, a pregação é essa. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês. Não era bom se eu chegasse na Bíblia aqui e mostrasse para vocês. Nós vamos embora antes, vamos embora antes. Ela fica arrepiou. Cara, vamos embora. Não era bom? Eu queria ir embora. Agora eu digo para você que nós não vamos embora antes. Para que eu estou falando isso? Ela está pedindo que vai embora, então ela não quer morrer. Não. Não, eu quero ser trasladado. Você está entendendo? Então você vê que que não bate com as profecias. Por isso que não se prega profecia na igreja. Tu acha que um estudo desse vai dar na igreja? Não dá. Ninguém faz. Nunca vai fazer. Por quê? Se fizer, derruba o sistema. E o povo desmaia de eu Porque, só começar. mas veja, não é medo. Veja. Ó. É pavor. Tudo isso que a gente está fazendo não é para ter medo, é para você se alegrar, porque é o seguinte. A Bíblia manda, em Lucas. Tem 2 alunos ali, só que foi É porque o Gabriel está perguntando se quem morreu vai passar a tribulação. Não, Ele acabou de falar com ele. Eu estou falando, ao contrário disso, eu estou falando que quem morreu hoje, por exemplo, não vai passar. Eles vão se levantar no último dia, já depois que tiver acabado. Sim, exato. eles não vão ver. Quem morreu em Cristo já está guardado, aguardando a ressurreição. Está esperando. Está esperando a ressurreição. Ok? Então eles não passam mais nada por isso. Tiveram a fase dele, tiveram as tribulações dele, cada um de nós temos a nossa tribulação, claro que não chega nem aos pés da última, mas cada um tem os seus problemas, suas dificuldades na vida, suas correrias, seus problemas é uma aflição, é uma tribulação que você passa. Tem dia que você quer sumir, esconder, vazar, nunca mais ver ninguém, entrar e enfiar a cabeça debaixo da terra, sumir, pegar um rumo aqui e não falar para ninguém onde vai e nunca parar de andar. Tem gente que acontece isso. Tem gente que faz isso. Né? Então essa é a tua tribulação, essa é a tua agonia, essa é a tua aflição hoje. Mas veja, se a gente tiver que, eu já falei, nós estamos no pé. Nós podemos começar a qualquer momento a tribulação. Mas se a gente tem que estar preparado. a passar tribulação, ter isso tudo, assim como foi no tempo assim que Deus, o povo lá estava lá no deserto, na tribulação, né? Será que nós vamos ter água da rocha? Vamos? Eu não vou falar agora porque eu não te mudo o estudo. Então eu vou ficar mais tranquilo. Veja só, mas veja só, tem um grupo, eu vou até pincelar na aula que vem isso aí. Tem um grupo que vai ser guardado. Daniel mesmo fala, tem um grupo que vai ser guardado, assim como foi guardado no deserto. Mas tem um grupo que vai morrer. Tem um grupo que vai ser provado para ser branqueado, para ser aprovado e possivelmente vai morrer. Porque vai dar o poder para o chifre pequeno desse cara aí que está levantando para matar os cristãos. No dia que ele se levantar, que é no meio da semana, 3 anos e meio. Ele se levanta e começa a matar os cristãos. Então veja, mas Deus vai guardar uns, como guardou no deserto. Vai brotar água, vai dar alimento. Por quê? Não vai ter nada no mundo, vai estar um caos. Nós vamos poder comprar e nem vender, para começar que a gente não tem a marca. É por isso também que a gente tem que estudar a Bíblia, ler a Bíblia, porque o nosso alimento também vai ser a palavra de Deus. Jesus falou que quando ele ficou 40 dias no deserto, lá com Satanás. Isso, né? Ele falou e repetiu isso, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos que aplicar a leitura como Paulo manda Timóteo, para que quando chegar esse dia, a palavra... Você nem vai sentir fome. É mesmo. Moisés ficou, a Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara e diz assim, Moisés ficou 40 dias e 40 noites no cume do monte. Nem comeu e nem bebeu. Eu não vou lá no texto lá de Êxodo. Ele estava sendo alimentado com uma palavra. Ele estava do lado, recebendo a mensagem. E é uma coisa que a gente hoje não quer, né? A gente nem se prepara para esse dia, nem. Mas, aí meu amigo Lucas, filho Lucas, irmão Lucas, a gente fala que o preparado vale por 2. Então, se você pode fazer alguma coisa para você fazer, não dando ênfase, né? Eu até falei quando tivemos não é embate, tivemos uma conversa. A Ruth Helena, a dona Ruth estava no meio também, a questão de você guardar as coisas para enfrentar esses dias. Sim, é interessante você ser prudente. A Bíblia diz que o prudente, né? Ele sobressai, né? Então o que acontece? Quando você se prepara sem dar ênfase só para aquilo, por exemplo, você guarda comida, alimento, mas você pensa só em você ou no seu próximo? Porque a Bíblia diz para mim pensar no meu irmão primeiro.
Então, se eu estou armazenando, guardando algo para mim, para enfrentar uma tribulação, e estiver pensando só no meu umbigo, você vai ser o primeiro a morrer, vai ser a primeira estrela que vai cair na tua cabeça, em cima da tua casa, vai ser você. Por quê? Porque você está pensando em você. Mas quando você prepara, Senhor, me dê recursos, meios, eu vou guardar assim, mas para mim, aqui, naquele momento que os irmãos tiverem dificuldade, eu também posso ajudar o outro. Quem chegar em mim pedindo, eu possa, vem, vamos aqui. Esse é que Deus quer. O José, né? Que guardou, né? O José, o sonho dele é relacionado também com a questão da tribulação. Elias, o Perite também, quando não choveu durante 3 anos e meio. Tem uns mini apocalipse aí que a gente pode retratar quando ele chegar. Exatamente. Então você pode guardar assim, mas nunca dê a ênfase nisso. Em cegueirar, ficar doido e pensar só em você. Se você fizer isso, você vai ser o primeiro a morrer. Porque nós pensamos, nós somos um corpo. Nós estamos aqui todo mundo junto. Aí eu vou falar para a Mara, não, porque vai que um dia ela corre em casa e vai querer comer. Ela não guardou nada, então não vou dar nada. Então não vou dar nada para a Mara. Minha amiga, você é o primeiro a morrer, pode saber. Vai cair fogo do céu. Meu Deus. Quanto a esse vamos lá. ser antes ou depois, ou no meio, ou qualquer. Né? Então aqui em Eclesiastes 9, Eclesiastes 9:8 fala para nós cristãos. Nós não devemos preocupar se é antes ou se é depois. O quê? Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então nós devemos andar preparados a todo momento. Porque se nós vamos daqui a 1 minuto, a meia hora, ou se saímos daqui e estaremos com o Senhor, ou se é amanhã, ou se é daqui a 1 ano, ninguém sabe. Então Deus fala que a gente tem que estar preparado a todo momento. Todo momento, todo momento. Estejam as nossas vestes. Nós temos que estar sempre buscando estar preparados, santificados. Porque se Deus te chamar a qualquer momento, você tem que estar preparado. É aquilo que a gente fala, né? Por exemplo, se você morrer hoje, é como se ele tivesse vindo para você. Né? Ele veio, né? Alguns irmãos, outros aí, que pregam que você pode movimentar a pessoa no mundo dos mortos. Impossível. A gente sempre fala, morreu, no estado que morreu vai ser analisado. Você vai pagar para aquilo que você fez, como Paulo fala em Coríntios. Você vai dar conta daquilo que você fez pelo meio do corpo. Ou seja, pelo meio da tua vida, neste momento aqui, nesse plano, você vai dar conta do que você fez, o bem ou o mal que você fez. Então não tem como eu orar, rezar, botar vela, botar qualquer coisa, não adianta, não consigo mexer a pessoa. Já era. Se você tem que fazer, é em vida. Você está achando que a pessoa está se perdendo, corre atrás. Faz tudo que você puder enquanto ela está viva. Orar, joelho no chão e se puder, deu brecha, tu. Porque depois que ela morrer, então tem que estar preparada a todo momento, todo segundo. Ok? Então vamos lá. Mas não é para ficar com medo, hein? 19:28. Vamos lá. Então veja. Eu vou ler aqui esse outro aqui que a gente leu. Para fazer a ligação. Aqui ele já vai dar uma dica quem é esse cara aqui, já, só para você ver. Aqui a gente já leu do dente de ferro, vou ler o 20. E também dos 10 chifres que tinha na cabeça, e da outra ponta, outro chifre, de diante do qual caíram 3, está repetindo, daquela ponta, daquele chifre, caíram 3, né, daquele chifre. E digo que tinha olhos, e aquele chifre tinha olhos e boca, e falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras, porque como ele está chamando de ponta, ele fala companheiras, ok? Mas é chifre. Então ele era mais forte, ele era mais firme, ele era mais robusto. Você vai deparar em Daniel, acho que no capítulo 8 fala que ele era robusto. Ou seja, aí a revelação vai ser acrescentada mais à frente, vai dizer que ele está no poder de Satanás. O próprio Antigo Epifânio recebeu um poder de um Deus estranho. Nós vamos ler na outra aula. Não vamos ler hoje. Que Deus estranho é esse? Então, aí no Apocalipse já fala que ele está no poder de Satanás. Aumentou a revelação para você. Então vejam, aí eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos. Os santos não foram embora? Santos, quem é santo? Eu. Então você foi embora, nós estamos no meio da tribulação. Esse chifre, presta atenção que eu vou ler o texto para você no final.
Esse chifre, ele está levantando no meio da semana. E ele está fazendo guerra contra os santos. Se o santo está banqueteando, quem é o santo que está aqui embaixo? Vamos lá. Veja, contra os santos, e os vencia. Vence os santos. Aí depois divide a revelação mais à frente, que uns vão fugir e outros vão morrer. Mas vencia, porque os que não morreram fugiram. Então, significa que houve uma vitória nesse momento. Ok? Então veja, até que veio o ancião de dias. Quem é o ancião de dias? E foi dado juízo aos santos no final da tribulação. Então, durante 3 anos e meio, o chifre pequeno perseguiu a igreja dos santos e passou um tempo. No final da tribulação veio o ancião de dias. Jesus é retratado também como um ancião de dias. No Apocalipse, cabelo branco, olhos de fogo, línguas como espada, pés de latão reluzente, bronze reluzente. Será por quê? Não. Então veja, né, que ele vencia. Até que o ancião de dia veio e foi dado juízo aos santos, no final da tribulação, dos 3 anos e meio finais. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Quando é que nós vamos reinar? No final da tribulação. Como que é no começo? Disse assim o quarto animal, será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e fará em pedaços. E quanto os 10 chifres daquele mesmo reino, que levantou as 10, aí no caso Roma, reino se levantarão 10 reis, e depois deles levantará outro, que é o 8º rei, que você vai ver no futuro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3, ele, o chifre pequeno, o 8º rei. Você vai saber que é o 8º depois, mais à frente. Só estou te dando a dica para você não perder essa ligação aqui. Ok? E ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Palavras que a gente leu ali agora atrás. Grandiosamente falará contra Deus. Então, exatamente. Por que blasfêmia? Porque se for no Apocalipse 17, a grande Babilônia vai estar professando blasfêmias contra Deus. Quem é a grande Babilônia? Né? Vamos lá. Vamos lá. Baterá 3. Para virar para contra o Altíssimo, cuidará. Olha aqui. Ele não ensinou a gente a contar o tempo? Eu vou ler de novo ele para ficar completo. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. A lei dominical. Lembra que estão fazendo a gente adorar um dia de domingo aí? A terra todinha vai parar no domingo, mudar os tempos e a lei. Você vai ser obrigado a adorar uma estátua, igualzinho no capítulo lá de Daniel, no capítulo 3. Que não adoraram e foram parar na fornalha. Vamos lá. Aí veja, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quanto é isso? 3 anos e meio. E quando é esses 3 anos e meio? Nós temos a última semana de Daniel que faltou, lembra daquele estudo que a gente fez das semanas? Não faltou uma semana? Então essa semana vai ser a última semana da tribulação, certo? Então no meio da semana, 3 anos e meio nós vamos ser perseguidos e mortos. Nesse primeiro momento nós vamos pregar a palavra e eles não vão conseguir matar a gente. Vamos ser perseguidos, mas não vamos ser mortos. Mas Mas depois pode correr. E aí o bicho vai pegar mesmo. Você está entendendo agora que você compreendeu o que é no final? Entendeu? Tempos é 2 anos ou 1 mês? Tempo é 1 ano, tempos 2 anos. Metade de um tempo, meio ano, então 3 anos e meio. Tempo, tempos e metade de um tempo. Aí ele vem, ó. E o reino e o domínio, vamos lá, vamos voltar aqui no 26. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Por que todos os domínios servirão? Lembra que vai ficar nações para a gente reinar sobre elas? Caso para a gente conversar depois. A dica está aqui, ó. Todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Quem vai obedecer a gente se tiver só santo? No reino milenar. Só o reino, né? Tá todo mundo na boa e nós vamos governar acima de quem? Tem que ficar nações para a gente governar. Ok? Então vamos lá. Aí fim da visão de Daniel, vamos voltar aqui. Aí vamos lá em Apocalipse rapidinho para a gente fazer a ligação. Estamos terminando. Apocalipse 17. Estamos terminando. Veja.
Aqui, por exemplo, ó, interessante era ler o capítulo todo, né? Mas vamos ali. Ó, os 10 chifres que viste, nós estamos no Apocalipse. A visão de João está relacionada com a visão de Daniel. Só que a configuração que João está vendo, ele está vendo a montagem dos 4 animais em um. Veja que lá cada animal teve o seu tempo, certo? Ou seja, Deus trouxe um juízo em cada tempo sobre as nações, usando as próprias nações como animais. Agora Deus vai configurar aquelas nações e vai fundir elas. Vai virar um único animal. Qual animal é esse? Deixa eu, antes de ler esses 10 chifres, volta aqui em cima. Ó. A gente falou 7 taças. Blá, 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 blá. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Não é a hora, mas ó, quem são as 7 cabeças? Lá era só 4 animais: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Aí Deus, quando a gente for caminhando, nós vamos ver, lembra dos reinos anteriores? Quem subjugou Israel quando se dividiu? Teve uma nação que subjugou Israel, as 10 tribos, e teve outra nação que subjugou as 2 tribos do reino de Judá. Quais são? A Síria. Nós temos o povo, quando estava no deserto, eles estavam, antes de entrar no deserto, quem era o dono, quem dominava eles? O Egito. E depois, quem foi o próximo reino que dominou Israel? Israel 10 tribos. A Síria. A Síria. Aí depois da Síria que entra a Babilônia, aí entra o tempo de Daniel e continua a contar. Então, antes da Babilônia, nós temos a Síria e Egito. Agora você conta quantas cabeças? Aí você conta, Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. E cadê a 7ª cabeça? Os 10 chifres vão montar, vão governar a terra. Aí ele faz a 7ª. Aí o anticristo levanta no meio, toma o poder e se torna o 8º rei, como se fosse a 8ª cabeça. Então as 7 cabeças dessa besta, desses animais, está retratando os reinos passados. Então Deus agora configurou para João o que Daniel viu, só que ele fundiu, tornou um bicho. Aí você pensa que é um monstro de 10 cabeças, né? De 7 cabeças e 10 chifres. Então, aí vai mostrar para a gente ali que é um dragão. Um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Aí você pensa num dragão de verdade, com aquele monte de cabeças, 7 cabeças e 10 chifres. Assim, não é. Porque no começo, eu penso assim, que no começo, lá no comecinho foi a serpente. Aí eu penso que essa semente foi alimentada por nossos pecados, né? A gente vai mentindo, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, tudo que Deus não gosta. Aí o que a serpente vai fazendo? Foi crescendo. Opa, se tornou o dragão. Grava essa palavra aí. Foi crescendo. A serpente era uma serpente. Pra mim que era uma cobrinha, uma parada. Presta atenção. Lembra que nós somos retratados também como sementes em uma plantação? Então vamos lá. Lembra que quando você frutifica, você torna descendente ou faz parte da descendência, ou se torna descendente, ou outra pessoa se torna sua descendência? Quando nós estamos em Cristo, somos descendência dele. Quem é descendente do diabo? Os filhos do diabo, filhos da desobediência, pessoas que não querem Deus, é considerado o quê? Filhos do diabo. É considerado sementes da serpente. Então veja, o que a semente da serpente faz? Essas nações são o quê? Inimigas do povo de Deus. Então essas nações, vamos trazer para uma outra figura, são como sementes do diabo. Então essa semente do diabo, o que aconteceu? Estão crescendo. Tanto é que agora se juntou. O que sobrou desses reinos ao longo da história, lembra que foram criando nações a partir deles. Nós somos a partir de Portugal. E se você voltar, nós somos de Roma. Se você voltar, nós somos até chegar em Noé. Então nós viemos. O que acontece? Então quando você olha que a revelação foi aumentando, mas Deus, ele discerne, claro, quem são os filhos dele e quem é o filho do diabo. Essas nações inimigas, inimigo de Deus, continuou crescendo, assim como o povo de Deus. O povo de Deus cresceu na terra, o povo do inimigo cresceu na terra. E o mundo jaz no maligno, então o mundo beneficia eles. Então esses animais em formação, serpente, que foi se tornando um animal, um leão de asas, que se tornou um urso, que se tornou um leopardo de 4 cabeças, são animais deformados, são bestas
que são povos, que são inimigos de Deus, sementes do diabo. Então está crescendo. Só que quando chega no Apocalipse é um dragão, onde representa o Satanás, a antiga serpente, carregando a característica dos povos que o seguiu, formando a besta. Deu para compreender? Então esse dragão de 7 cabeças e 10 chifres é a mesma coisa que ele vai retratar aqui neste animal que tem 7 cabeças e 10 chifres. É porque não é hora da gente tratar sobre as bestas. Quando a gente for tratar, nós vamos tratar das duas bestas e da formação do Satanás carregando ao longo da história os reinos. Então veja que esse 7 cabeças do Apocalipse aqui, ó, você vai ver quando ele está atuando aqui. Deixa eu ver se eu consigo resumir aqui. 12, 18, não vou ler não, 12, 18, 10 chifres. Então os 10 chifres é os reis. Tá, vamos fechar aqui, ó. Não vou ler aqui, nós já conversei sobre isso demais. Está falando do tempo do fim, né? Daniel também tem a revelação do tempo do fim para mostrar para a gente que tudo que ele está falando não é para o tempo dele. Lembra que eu falei? É 2.600 anos de Daniel para nós. 2.600 anos. Ele está falando. Se você pegar, ele está falando do tempo do fim o tempo todo. Quando você pegar aqui Daniel 7, para fechar. Daniel 7. Bora, cadê Daniel? Sumiu. Daniel 7. Daniel 7. Não sei onde dias. É 9 a 13 a 14 só. Ó. Estava olhando nas minhas visões, ele continuando ainda, da noite, e eis que vinha nas nuvens. Quando fala nas nuvens, você lembra de quê? Eis que vinha nas nuvens, comum como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dia, né? E o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, honra. Para quem que está dando domínio? Para Cristo. Foi-lhe dado domínio, honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Que povos, nações e línguas? Os que sobraram. Porque aqui já é o juízo que já foi derramado sobre a terra. Jesus já veio, já abriu os céus. Está recebendo o poder agora. Recebendo autoridade para governar a terra. Então veja. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. E o seu reino único e não será destruído. Né? Então veja. Né? Vamos pular aqui. Aí veja que essa revelação nos linka com o que nós falamos na aula passada. Lembra que quando nós falamos da estátua, que no final dela veio uma pedra não tirada por mãos humanas e destruiu os pés da estátua? É isso que vai acontecer. Deus, quando estabeleceu o reino milenar, ele vai bater no pé da estátua. Por que o pé da estátua? É a base de todos os reinos da terra, que já teve e está até hoje distribuído, formando a besta. Então ele vai bater no pé e vai desmoronar a estátua. Acabou os reinos da terra. O governo humano acaba aí. Então ele fez esse link com a pedra na estátua, falando do que a gente acabou de falar, que esse ancião de dias vai passar a autoridade para Jesus receber o poder, para receber o reino da terra. Ele já tem todo o poder no céu e na terra, debaixo da terra. É dele, a autoridade é dele, o reino é dele. Mas é como se fosse o presidente que vai receber, né, a cerimônia lá no dia 1º, tipo isso. Então, é como se aquele momento Jesus chegou, opa, eu sou Jesus, essa terra é minha. É como se fosse isso, uma figurinha, ok? Veja, então essa questão da pedra, ela nos retrata e nos leva para onde? Para Apocalipse 20. Se você for em Apocalipse 20, Apocalipse 20, vocês lembram dos 1000 anos na terra, né? Eu não vou ler todo. Ó, e prendeu o dragão. Quando é que ele vai prender o dragão? No final dos 1000 anos, né? Ele prende o dragão, ele prende o dragão no início dos 1000 anos primeiro. Prendeu o dragão, a antiga serpente, para te ligar lá no Éden, igual você falou, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então ele está amarrado, vai ser amarrado por 1000 anos. As pessoas dizem que o diabo está amarrado hoje, ele está limitado, não amarrado, manietado. Amarrado ele vai ser. Como é que eu amarro uma pessoa que já está amarrada? Como é que eu amarro uma pessoa que já está amarrada? Amarrar mais ainda. Prendeu o dragão. Prendeu? Estava solto? Prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Amarrou por 1000 anos. Estava amarrado, amarrou de novo, depois botou amarrado, jogou amarrado por 1000 anos.
lançou no abismo e ali o encerrou e pôs um selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que 1000 anos se passem. O reino milenar que nós vamos reinar. Nós vamos reinar por 1000 anos? Até que se acabe e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Que pouco de tempo que ele vai ser solto? No final da tribulação ele vai ser... No final dos 1000 anos ele vai ser solto por um pouco de tempo. Para quê? Para corromper quem nasceu no milênio, das nações. Nós glorificados não nascemos mais, nem temos relações, nem mais. Nós não casamos, nem se damos em casamento. Somos os anjos. Lembra que nós seremos tudo de uma idade só? Seremos glorificados? Então, beleza. Minha mulher não vai ser minha mulher, vai ser minha irmã. Todos nós somos co-cidadãos do reino. Ok? Você não vai ter a afinidade, o amor, né? Principalmente Eros, né? Você não vai ter. Então veja, bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e reinarão por 1000 anos. Nós vamos reinar por 1000 anos enquanto Satanás está preso. Aí vamos lá, só para mostrar a derrota. Acabando os 1000 anos, Satanás será solto. Ah, mas se ele está preso, foi preso, vai ser solto, vai ser preso de novo solto? Não, ficou preso por 1000 anos. Agora ele vem, será solto da sua prisão. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Que nações? Que nasceram no milênio, que se somou com os que sobraram. Agora é outra guerra. Agora é Gog e Magog. A primeira é Armagedon. Essa é Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar a batalha. Subiram na largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Quem? Jesus está sentado em Jerusalém, reinando. As nações vão cercar Jerusalém. E Jesus está lá em Jerusalém. Mas por que ele deixou? Faz parte do plano. Mas não vão pegar Jesus. Não, o que vai acontecer? Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava, as nações, foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde já está a besta e o falso profeta, que foram lançados no início do milênio. Depois nós vamos tratar sobre isso melhor, só estou mostrando para você. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Quem que fala que o inferno é só provisório? Para todo sempre. Quem cair juntamente com eles vai ser atormentado para todo sempre. Ok? Tem gente que fala, morreu já era. Já? E o tormento para sempre? É melhor você ficar com Deus para sempre. Ok? Então veja que Daniel está nos linkando com a estátua dos animais. Junto com os animais ele teve a visão do ancião de dias recebendo, passando o reino para Jesus, para relacionar com os pés da estátua, mostrando que seria no fim dos dias. Beleza? Para responder a tua pergunta, para finalizar ela, deixa eu só mostrar essa figurinha. Aqui então, a estátua ligando com os animais. A partir daqui, nós vamos afunilar no bode e no carneiro. Então a estátua e a representatividade dos 4 animais na estátua. Agora nós vamos afunilar, aqui nós vamos afunilar no bode e no carneiro. E vamos ver por que Deus afunilou o reino da Grécia de Alexandre o Grande. Por que ele afunilou no bode e no carneiro? É porque ele quer mostrar para a gente de onde saiu o anticristo. Por que ele fez isso? Por que ele então não afunilou nos pés da estátua para mostrar no final ali? Não, porque ele vai mostrar uma figurinha que a partir do reino da Grécia ela vai ser repetida de novo no final. Igualzinho. Aí fica fácil da gente entender. Por isso que ele está ensinando a gente dessa forma. Para finalizar, não tem mais slide, mas só aquele texto que a gente lê sempre aqui. Toda vez que você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, você vai antes ou depois da tribulação? Antes ou depois da tribulação? Você lê Apocalipse 11, ou então Apocalipse 13, 42 meses. Aqui, 11 e 3 versos aqui do 13. Só você ler esse aqui que você lembra na hora que você vai estar aqui, se você estiver vivo. Vamos lá, medita, e deixará o átrio que está fora do templo e não o Messas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, lembra? 42 meses é 3 anos e meio. Darei poder às minhas 2 testemunhas, você, eu, todo mundo aqui, quem é o povo santo que estiver pregando no início da tribulação são testemunhas. Darei poder às minhas testemunhas. Profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio. Nós vamos profetizar os primeiros 3 anos e meio.
1.260 dias é 3 anos e meio. Tempos e metade de um tempo. Dúvida? Você vai estar profetizando na primeira parte da semana. Como é que você foi embora no começo? Ué, então quer dizer que os santos vão profetizar e os santos foram embora, as testemunhas? Se Deus levou todas as testemunhas, como é que as testemunhas vão profetizar aqui? Como é que os que estão aqui vão aceitar Cristo? Se não tem testemunha. Então veja. Darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1.260 dias. Vestidas de pano de saco significa humilhação. Se humilhando. Se colocando diante de Deus. Se lançando. São as 2 oliveiras, 2 caçais. Aqui a revelação aumenta, que é judeus e gentios juntos. Você já estudou sobre isso. Não vamos entrar nesse detalhe. Aí vamos lá. Aí vão querer matar e não vão conseguir. Ó, se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sairá de sua boca e devorará os inimigos. O fogo vai sair da tua boca. Lembra que eu falei aquele dia? Não é fogo, é a palavra. Ela é representada em Jeremias. O fogo é a palavra, juízo. Juízo vai sair da tua boca. O poder, e essas testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da profecia. Por isso que você vai ser perseguido. Você vai dizer, não vai chover. Ah, é? O pau vai comer depois. Foi eles. Ficou 3 anos e meio sem chover. A culpa é deles. Porque não vai ter chuva mesmo, não. Porque Elias fez a mesma coisa no passado. Eu declaro que Elias, por 3 anos e meio não vai haver chuva. E não houve chuva por 3 anos e meio. Secou toda a terra. Morreu quase todo mundo. Elias foi sustentado por quê? Por um corvo que trazia carne. Corvo é um animal que traz carniça. Mas ele trazia carne limpinha. Só falta ser assada, uma picanha. Para Elias que estava sentado na beira de um riachozinho. Com o resto de águazinha. Ó, Elias estava no deserto, escondido num ribeirozinho, escondido numa mina, numa fonte, num rio que chamava Querite. Ribeiro de Querite. Está lá em Reis capítulo 17, por ali. O riozinho corria e ficou lá. Deus falou, vai para Querite. Ele foi para Querite, escondeu nas montanhas, onde tinha um riozinho, a terra secando, e o riozinho secando, e ele lá, secando, e ele lá, secando, e ele lá. E os corvos vinham todos de trazendo carne para ele comer. Da onde? Deus estava provendo carne por um corvo que é animal carniceiro que come carniça. Ele sobreviveu 3 anos e meio. Aí Deus falou, secou o ribeiro, Elias, acabou a água, vai para Serepta. Vai para onde eu te mandar. Ele foi para Serepta ajudar uma pessoa. A partir dali, a chuva veio mais lá na frente. Então veja que vai fazer de novo, gente. Você vai fazer isso. Né? Ele tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, para ferir a terra com toda sorte de praga. Nós vamos transformar as águas em sangue, mas somos nós. Vai cair a estrela do céu, vai transformar a água do mar em sangue. Como se fosse nós. As águas vão virar sangue. Poder, unção de Moisés. Como é que nós vamos fazer isso? Nós estamos no céu na festa. E os nossos irmãos morrendo aqui embaixo. Sendo apedrejados, triturados, cortados, serrados, decapitados. E nós lá. Não tem lógica, gente. Não tem cabimento. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo e fará guerra. Que testemunho? 1.260 dias. 42 meses, 3 anos e meio, quando acabar o testemunho, a besta que sobe do abismo e fará guerra e vencerá e os matará no meio da semana. Preciso nem ler o 13, né? Mas vamos acabar. 13, só um pedacinho do 13 aqui, ó. A besta que sobe do mar, né? 7 cabeças e 10 chifres, bem aqui assim, quer ver, ó? Ó, essa besta vai subir. E vi... Aí as pessoas, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Dragão, o diabo deu poder para a besta. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Oh, todo mundo adorando ela. Quem poderá batalhar contra ela? Que ela acabou de receber o poder de Satanás, porque está no meio da semana. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia. Lembra do chifre pequeno? E deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Continuar perseguindo os santos 3 anos e meio. Pronto, gente. Não tem cabimento de pensar o contrário disso. Certo? Dúvida agora? Você vai pensar que ainda vai sair antes da tribulação? Acho que não, agora não, né? Nós ainda vamos fazer esse estudo ainda quando formos falar das 2 bestas e do dragão. Vamos repetir mais detalhes, só focar nisso. Ok? Então,
Então vamos lá. Então o que serviu hoje? A questão da revelação dos animais. Serviu para a gente, para Deus aumentar a revelação para nós, para a gente chegar lá onde a gente adiantou agora. Nós demos um spoiler. Tudo isso que a gente está fazendo é para chegar lá. Porque se você não souber nada disso que nós estamos aprendendo aqui, quando você chegar lá, por isso que tem 10 revelações em 10 igrejas diferentes, com cada um entendendo uma coisa, porque quer entender pelo próprio umbigo. Mas nós temos que ler a Bíblia e entender pela Bíblia. Aqui não é o Taí que está mostrando para você, nós estamos olhando a palavra. Por isso, se alguém tiver dúvida, ele fala, não, Taí, mas eu tenho um verso, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, o Senhor nos livra da ira vindoura. Está vendo? No dia da ira ele vai nos livrar. Beleza, no dia da ira mesmo. No finalzinho da tribulação, quando nós formos arrebatados, que vai ser derramadas 7 taças, nós estaremos nas nuvens. Aí sim, livro da ira. Porque eles entendem sempre que ira é a tribulação. A ira é só o final. Deus realmente nos livra da ira no final. Na hora que for derramar as taças, na hora que Cristo fizer assim, uau! A gente subir as taças, pum! Aí nós somos livres da ira, do arremate. Por que do arremate? Calma aí, gente. Por que do arremate? Ó, o que vai acontecer? Eu ouvi uma voz de uma grande multidão, e como aqui voz de muitas águas, e como uma voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Está recebendo o reino, tá? Agora chegou para fazer isso. No momento de que abriu os céus. Regozijemos, ou seja, alegremos, né? E demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Quando é que é as bodas? Na vinda dele. Por que eu sei que é no final e não no começo? E já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são justiça dos santos. A nova roupagem, o novo corpo, glorificado. É o linho puro, fino, representa a glorificação. Santos, lá, vestes brancas, alvas como a neve. Aí ele vem e fala. E disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro é quando? Vamos lá. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Lancei-me aos seus pés para adorar, João. Mas ele disse, olha, não faça isso. Sou o teu conservo. Era o anjo que estava do lado de João, ele queria adorar o anjo parou. Né? Sou conservo de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aí ele vem e fala, e viu o céu aberto, continuando a sequência. E eis que um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja contra a justiça. Seus olhos eram como os olhos de chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitas diademas, autoridade, coroas, diademas são coroas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Por quê? Não dá para falar agora. Porque ele pisou, vai pisar o lagar da ira. Quem que ele vai pisar? As uvas. Quem são as uvas? E o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. E seguiram seus exércitos que há no céu, em cavalos brancos, os anjos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar, por isso que a roupa estava suja de sangue, ele que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi outro anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo, todas as aves que voam, preste atenção às bodas, olha o que é as bodas. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo, a todas as aves do céu que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Para quê? Para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Essa é a festa. Quando todo mundo morrer, os animais vão comer, arrancar os olhos, comer todo. Quem? Quem aceitou a marca da besta. As pessoas que fazem parte do reino do anticristo. Essa é a ceia do Senhor. Aí as pessoas falam que a ceia é você ir para o céu, sentar numa mesa grande com Abraão, Isaac, Jacó, tomar vinho, comer o pão com Cristo. Essa é a ceia.
Por quê? Deus aqui está executando juízo nas nações. Deus está fazendo o quê? Vingando. Lembra que a vingança pertence a Deus? Não é a nossa vingança, gente. É a vingança dele, é diferente. A vingança dele é a justiça de Deus. Está sendo estabelecida. Beleza? Então não vamos ler mais não. Vamos fechar. Vamos fechar. Mas deu para você entender? Aí as pessoas pensam, como se você chegar na igreja e falar isso que eu falei aqui agora, ixi, eu saio de lá, posso fugir correndo. Porque na hora que eu sair lá fora, eles vão me pegar de porrada. Sério mesmo, não estou brincando não. Sabia? É sério. Sabe por quê, gente? As pessoas hoje, elas querem ficar no mundo. Lembra que eu falei? Você parece que é doido. A gente não tem que ter medo de morrer, gente. Eu sei que é difícil. Eu posso passar por um problema e ser abalado, claro. Eu sou carne, eu sou homem. Todos nós somos. Mas veja, quando você pensa que o meu passaporte para a salvação, por exemplo, se Jesus não vir, qual é o meu passaporte para a salvação? É a morte. Mas eu tenho que ansiar a morte? Não. Mas eu tenho que ter medo da morte? Também não. Porque se eu estou em Cristo, eu estou preparado, vigilante a qualquer momento. Eu posso dar um infarto aqui. Se eu não estiver preparado, perdi. Então eu tenho que estar preparado, que quando chegar o momento, se eu puder falar alguma coisa, se eu não puder, eu tenho que deixar um testemunho para ela, para a esposa, para os familiares, de que assim, não se desabem no choro, ele foi para um lugar melhor. Estamos felizes. Triste porque vamos ficar sem ele aqui, mas felizes, porque para onde ele foi, nós também queremos ir. É isso que a gente tem que dar, o testemunho é esse. Entendeu? Essa é a coragem que nós temos que ter. Essa é a coragem de enfrentar. Não medo. Quando a gente fala isso, não é para todo mundo ter medo, não é pânico não, gente. É porque foi ensinado para a gente que não fala em inferno. Se falar em inferno, não prega em inferno. Não fala nesse nome na igreja. Você muda o nome, fala, gente, você vai ser condenado. Usa essa palavra, mas não usa inferno. Quando você fala em inferno, cara, as pessoas... Quando você fala lago de fogo... Não, gente, é uma realidade. Deus, você acha que não fosse para falar, ele tinha colocado aqui? Que aves viriam comer o corpo das pessoas? Você acha que ele tinha colocado aqui? Vocês acham que Deus tinha colocado? As aves, chamou as aves do céu. Venha, venha, come todo mundo. Contexto que as pessoas não ia colocar. De ler, né? Não ia colocar, gente. Então, por isso, quando se prega bodas do Cordeiro, nunca você vai ver ser lido esse texto de Apocalipse 19 na igreja. Olha que nós ficamos na igreja, nunca vi ler esse texto. Nunca vi. Eu só lia ele porque eu faço leitura anual, passo por ele. Quem faz leitura anual consegue sair fácil de algumas coisas porque tem um segmento. Você pega o segmento, você consegue sair. Mas quem não faz, nunca vai ler esse texto. Porque na igreja ninguém vai botar ali em cima lá e, meus irmãos, ficar de pé, por favor. Tome a sua Bíblia, abre em Apocalipse 19. Vamos falar hoje da ceia do Senhor, das bodas do Cordeiro. Vamos lá, eu vou ler um verso, os irmãos vão ler o outro. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio o primeiro, os irmãos leem o segundo. Azar vai comer, não sei o quê. Como é que esse cara vai pregar aí? Esse cara vai pregar aí de quê? Nunca. Não tem condições. Por isso que não se prega escatologia. Porque senão vai chegar aí. Se eu pregar escatologia, vai chegar aí. Então é melhor não pregar escatologia. Vamos colocar de pé.